A viagem começa na floresta de Epping, que já foi uma propriedade de caça da realeza. De lá, segue para Nordeste e visita várias casas bonitas. Inclusive a Torre Lairmarney, uma guarita dos Tudor. Seguindo para a Anglia Oriental, encontram-se as cidades medievais de Long Melford e Lavenham, que enriqueceram com o comércio de lã. No coração do condado de Norfolk, fica a cidade de Norwich e sua bela catedral normanda. Ao leste está um dos mais famosos resorts litorâneos do país, Great Yarmouth, e sua milha dourada, com tudo de bom que as praias oferecem. A Anglia Oriental é conhecida pela região de Norfolk Broads, onde os passeios de barco fazem sucesso há mais de um século. A viagem termina numa das casas mais bonitas do país, Bleakling Hall, que está vinculada à figura trágica de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII e mãe de Elizabeth I. A floresta de Epping fica ao nordeste de Londres. Trata-se de um bosque antigo que já foi área de caça da realeza. Sendo assim, apenas a monarquia podia caçar aqui. Mas os moradores tinham o direito de pôr seus animais para pastar, colher alimentos e catar lenha. A caça ilegal era reprimida com vigor, com morte ou mutilação. Ao longo dos séculos, a floresta foi gradualmente reduzida porque os donos de terras desmataram áreas ou as cercaram. Em 1878, um ato do parlamento estipulou que a floresta não podia ser cercada e proibiu as construções. 4 anos depois, a Rainha Vitória abriu mão dos direitos da monarquia e entregou a floresta aos súditos. Ela disse: "É com grande satisfação que dedico esta bela floresta ao uso e desfrute do meu povo para sempre." Então, ela passou a ser conhecida como Floresta do Povo. Na época dos Tudor, Henrique VIII e a Rainha Elizabeth I também devem ter caçado na floresta, mas não existem registros que comprovem isso. No entanto, em 1543, Henrique encomendou a construção de um prédio chamado Great Standing para assistir à caçada. O prédio foi amplamente reconstruído em 1589 para a Rainha Elizabeth I, e este é seu aspecto atual. Agora é conhecida como a Casa de Caça da Rainha Elizabeth e está aberta ao público. Sir William construiu, arcando com todos os custos, uma casa nova muito bonita, grande e majestosa, feita de tijolo e fortificada. Foi o que escreveu Thomas Lark em 1566 sobre Ingatstone Hall, a nova casa que Sir William Petrie tinha construído em suas propriedades em Essex. Em sinal de aprovação, a Rainha Elizabeth I passou muitas noites aqui durante a viagem pelo reino em 1561. O solar fica em campo aberto a 1,5 km do vilarejo de Ingatstone e manteve o formato e aspecto Tudor, com suas janelas maneiladas, chaminés altas e cumeeira em degraus. A casa é rodeada por 4 hectares de jardins cercados. Desde sua construção, Ingatstone Hall passou pelas mãos de 15 gerações da família Petrie, que abre a propriedade para o público nos meses de verão. A Highlands House fica nos arredores de Chelmsford, a capital do condado de Essex. Ela teve uma sucessão de proprietários animados que renovaram a casa ao longo de 200 anos. A última dona, Christine Hanbury, morou sozinha aqui durante a Segunda Guerra Mundial, quando a casa foi usada como quartel-general do Serviço Aéreo Especial Britânico, e um campo de prisioneiros de guerra alemães foi construído na propriedade. Ela morreu em 1962 e a casa foi comprada pela autoridade local, que iniciou um programa de restauração da casa e do parque. Todo mês de agosto, o Highlands Park recebe milhares de pessoas que vêm para um festival de música e enchem a propriedade de vida. Esta é a Anglia Oriental, uma região rica em lugares históricos. Um bom exemplo é a Torre Lairmarney. É uma das guaritas mais altas e antigas dos Tudor. Infelizmente, o resto da casa nunca foi concluído.
O Lord Marney iniciou a construção da casa nova por volta de 1520, começando pela torre. Mas pouco depois que a construção começou, ele morreu. Seu filho assumiu a obra, mas também morreu apenas um ano depois. Como não restavam herdeiros homens, a construção foi interrompida, ficando apenas a torre central e duas alas. A guarita é um exemplo impressionante de obra do início da Renascença. Dizem que o prédio foi projetado por Guglielmo di Travizi, o arquiteto italiano do rei Henrique VIII. A guarita tem 24 metros de altura e foi construída com tijolo vermelho e ornamentos em terracota. No século XX, a torre Layer Marney passou por uma restauração para recuperar sua glória original. John Constable é um dos maiores pintores da Inglaterra e ele cresceu aqui, no fim do século XVIII, em Flatford Mill, Suffolk, que pertencia ao pai dele. Um de seus quadros mais famosos, A Carroça de Feno, retrata a casa de Willie Lott. Em 1926, esta casa e o moinho estavam quase caindo aos pedaços, até que um filantropo local os comprou e fez consertos básicos. Quando ele morreu, em 1943, deixou as duas propriedades para o Fundo Nacional, que deu continuidade à restauração. O moinho agora está alugado para o Field Studies Council, uma instituição beneficente que se dedica a ajudar pessoas de todas as idades a entender o mundo natural e a se inspirar nele, como fazia John Constable. Muitos dos melhores quadros de Constable foram pintados neste pedaço no Rio, que agora é chamado de Constable Country. Este é o Castelo de Hedingham, construído por volta de 1140, no lugar de um castelo de madeira do século XI. Tem uma torre de homenagem de 5 andares, que continua com mais de 36 metros de altura. O objetivo do castelo era defender e dominar a área como um lembrete físico do poder absoluto de Aubrey de Vere, o Conde de Oxford. Faltam 2 das 4 torres de tiro originais. É mais provável que isso seja fruto de uma tentativa de demolir o prédio para aproveitar os materiais, não de ação militar. Originalmente, o castelo era cercado por uma muralha de pedra, mas não restou nada dela. Deve ter sido demolida no início do século XVII, quando o castelo começou a ruir. Em 1713, ele foi comprado por Sir William Ashurst, o prefeito de Londres. Ele fez paisagismo no terreno e construiu uma sofisticada casa de campo, que agora é ocupada pelos descendentes de Aubrey de Vere, que construiu o castelo há mais de 850 anos. Durante as eras medieval e dos Tudor, a lã se transformou num grande negócio e trouxe muita riqueza para algumas partes do país, inclusive para a Anglia Oriental. Isso pode ser visto nas casas dos mercadores e investidores, como a Melford Hall. A casa foi projetada com uma noção de simetria. Cada metade dela é a imagem espelhada da outra. O estilo refletia o desejo da família Tudor de ter ordem e harmonia na própria vida e no projeto da casa. Ela é de tijolo, um material de construção que virou moda por causa dos Tudor. A casa não é fortificada, mas tem pequenas torres nos cantos que lembram castelos mais antigos. Este estilo de casa se tornou muito popular, tanto que no mesmo vilarejo existe outra parecida, Cantwell Manor. Aqui, um fosso decorativo cerca a casa, que tem o mesmo estilo de torres da Melford Hall. O dinheiro ganhado com a lã também foi usado na construção das chamadas igrejas de lã, e a de Long Melford é considerada a mais sofisticada da Anglia Oriental. Seu tamanho impressionante com certeza extrapolou as necessidades da população de um vilarejo pequeno. Indícios da riqueza medieval gerada pelo comércio de lã também são vistos a apenas 5 quilômetros dali, em Lavenham. Esta é uma das maiores igrejas paroquiais da Inglaterra. Com sua monumental torre de sílex e calcário, ela se destaca no pequeno vilarejo têxtil. Foi financiada, em grande parte, por doações de 2 famílias locais durante o século XV.
No período medieval, Lavenham estava entre os 20 povoados mais ricos da Inglaterra. Isso se devia totalmente à lã e ao comércio que ocorria aqui, no Lavenham Wool Hall. No fim do século XV, o vilarejo pagava mais impostos do que cidades muito maiores, como York e Lincoln. Mas isso não durou muito. 100 anos depois, com a importação de tecidos mais baratos do continente, o vilarejo sofreu um grande baque e perdeu sua reputação. Com isso, acabou praticamente esquecido nos séculos que se sucederam e permanece inalterado. Então, Lavenham se tornou uma atração turística muito popular por causa de suas muitas construções intactas das eras medieval e Tudor. Outra atração de Suffolk desponta atrás destas árvores: Eckworth House. Trata-se de uma impressionante estrutura italianizada com uma enorme rotunda no topo. Sua construção foi iniciada em 1795 para o quarto conde de Bristol, um homem excêntrico e muito rico. O gigantesco destaque circular faria mais sentido em Roma do que em Suffolk. De fato, foi projetado por um arquiteto italiano. A construção não foi feita para ser uma casa, e sim uma galeria para exibir as obras de arte e os móveis sofisticados do conde. Infelizmente, grande parte da coleção foi saqueada pelas tropas de Napoleão em 1798, e o conde passou o resto da vida tentando, sem êxito, recuperar seus objetos. Este edifício representa um devaneio de um homem rico, e até sua esposa achava Eckworth uma tremenda falta de bom senso. Perto de Eckworth está Bury St Edmunds, que data da época dos saxões e foi uma das cidades reais do século IX. Foi projetada em quarteirões como uma cidade romana, e esse formato permanece até hoje. Ela foi construída pelo abade de Bury St Edmunds em 1080, pouco depois da invasão normanda de 1066. Os ossos do rei saxão Edmund, que foi assassinado por invasores dinamarqueses, foram sepultados na antiga abadia, que agora está em ruínas. É comum supor que o nome Bury se refira a burial, enterro, mas na verdade se refere a palavras antigas como burg ou borg, que significam fortaleza ou castelo, e existia antes de Edmund ser enterrado de novo. A abadia está vinculada a um grande acontecimento da história inglesa, a Magna Carta. Acredita-se que em 1214 os barões da Inglaterra tenham se reunido aqui, na igreja medieval, e jurado obrigar o rei João a aceitar a Carta das Liberdades. Esse documento influenciou a criação da Magna Carta, que foi assinada um ano depois em Runnymede, perto de Windsor. Não sobrou quase nada da Inglaterra saxã, apenas algumas simples igrejas de pedra, pois as construções eram de madeira, então não sobreviveram aos séculos. No vilarejo anglo-saxão de Weststow, foi feita uma reconstrução em cima do local original de uma edificação do século VI. As primeiras escavações nas proximidades do vilarejo de Weststow ocorreram em 1849, quando um cemitério anglo-saxão foi encontrado por acaso num matagal próximo. Em 1947, o contorno do vilarejo foi descoberto, e depois de uma ampla escavação, ficou decidido em 1974 que o vilarejo seria reconstruído no local, como um projeto arqueológico experimental que está em andamento desde então. Em 1999, o local foi aberto ao público e oferece aos turistas uma ideia de como viveram os primeiros saxões. Norwich é a capital do condado de Norfolk e, no século XI, era a maior cidade da Inglaterra depois de Londres e um dos lugares mais importantes do reino. Ao longo do período medieval, Norwich criou canais comerciais com outras partes da Europa e seu mercado se estendia da Escandinávia à Espanha. O castelo de Norwich foi fundado pouco depois da conquista normanda e, segundo os registros, 98 casas saxãs foram demolidas para dar lugar a ele. Os normandos fundaram um novo povoado ao redor do castelo, além de um mercado que está em operação contínua há mais de 900 anos. Em 1096, o bispo de Thetford começou a construção da Catedral de Norwich.
O principal material era calcário, importado de Caen, na Normandia. Cortaram um canal a partir do rio para transportar o calcário até o ponto mais próximo possível do local da obra. Quando a nova catedral foi concluída, o bispo transferiu sua sé episcopal para ela. Em 1272, manifestações na cidade causaram muitos danos à catedral. Em 1362, o pináculo desabou e fez um grande estrago. Como se isso não bastasse, um raio caiu em 1463 e provocou um incêndio na nave. O novo pináculo, com 96 metros, é o segundo mais alto do país, perdendo apenas para o da Catedral de Salisbury. O edifício manteve grande parte de seu projeto original normando e continua sendo um local de culto religioso. Já o castelo foi transformado numa prisão no século XIII e permaneceu assim até 1887, quando foi comprado pelo Conselho Municipal e transformado num museu. Em 1845, a ferrovia chegou e se construiu uma grandiosa estação vitoriana. Até então, costumava ser mais rápido viajar de barco de Norwich a Amsterdã do que ir até Londres pela estrada. Os romanos também ocuparam a Anglia Oriental e perto do vilarejo de Birr Castle está o local de um de muitos fortes. Ele foi construído por volta do século IV para abrigar a cavalaria. Era uma forma de se defender contra ataques saxões pelos rios da costa leste. O forte é um retângulo muito grande e 3 dos paredões continuam de pé. O quarto desabou num antigo estuário que agora virou um pântano. As torres protuberantes permitiam que os soldados defendessem a muralha e eram boas para posicionar catapultas, que os romanos chamavam de balista. Durante um período, o forte foi ocupado por uma cavalaria de 500 homens. É estranho, mas não foi identificada nenhuma estrada romana que ligasse o forte de Birr ao restante da rede militar. É bem possível que ele fosse reabastecido exclusivamente pelo mar. Este é o rio Yare, que vai da costa para Norwich. Ao longo do rio, em Reedham, existem vários moinhos de vento. Este é o moinho Burney Arms, construído em 1865 para triturar clinker para cimento. As matérias-primas eram entregues de barco. Quando a produção foi interrompida, o moinho foi convertido para bombear água e drenar o pântano. Agora, ele está restaurado e aberto ao público. Perto dele fica o Polk's Mill, construído para drenagem e modernizado no fim do século XIX, a partir de um moinho do fim do século XVIII. Ele foi restaurado em 2002 e é administrado pelo Fundo de Moinhos de Norfolk. A viagem segue o rio Yare até a costa, onde ele deságua no Mar do Norte em Great Yarmouth. Durante séculos, este lugar foi um importante porto pesqueiro e dependia principalmente da indústria do arenque. Na segunda metade do século XX, sofreu um grande declínio e agora desapareceu. No entanto, a cidade é um resort desde 1760 e aumentou em tamanho e popularidade nos últimos 2 séculos. O litoral da cidade é conhecido como Milha Dourada e atrai milhões de turistas todos os anos para suas praias de areia. Também oferece muitas atrações cobertas e ao ar livre, fliperamas e 2 pieres. Charles Dickens usou Yarmouth como uma localização essencial no romance David Copperfield e dizem que ele descreveu a cidade como o melhor lugar do universo. Ele ficou hospedado num Royal Hotel enquanto escrevia um de seus livros mais conhecidos. Da beira-mar, é possível ver a usina eólica de Scrooby Sands, uma das primeiras instalações offshore do Reino Unido. Ela foi encomendada em março de 2004 e tem capacidade de gerar 60 megawatts, o suficiente para abastecer 41 mil lares. A usina é composta por 30 turbinas eólicas localizadas na água a uns 15 metros de profundidade. Cada turbina tem 3 pás de 40 metros que giram num ponto central, uns 60 metros acima do nível do mar.
Os mastros de aço que comportam as turbinas estão afundados 30 metros no leito marinho para dar estabilidade na areia inconstante. O vento também é útil para as centenas de barcos encontrados na região de Norfolk Broads e nos rios que unem os cursos d'água. Os passeios de barco fazem sucesso na região há mais de um século. Uma das atrações mais famosas do rio é a Balsa de Norfolk. Esta é a Albion, construída em 1898 como barco mercantil. Ela foi resgatada e restaurada em 1949 e é uma das poucas barcas mercantis ainda em existência que foram construídas especificamente para os Broads. Nos meses de verão do período eduardiano, no início do século XX, os capitães limpavam os barcos e ganhavam dinheiro extra fazendo passeios turísticos. Exatamente como esta barca. Um dos destinos turísticos mais procurados do Parque Nacional de Broadland é Horning. É difícil acreditar que o vilarejo data do ano 1020, quando o rei Canuto o concedeu à abadia local. Horning fica no rio Bure e é um bom lugar para fazer passeios de barco ou alugar uma casa na beira da água. Ele é considerado um dos vilarejos mais bonitos dos Broads. E algumas das casas na margem do rio são bem peculiares. Agora, elas são vendidas por muito dinheiro. Muitas custam mais de 1 milhão de libras. Os Broads são uma rede de rios e lagos navegáveis que se estendem pelos condados de Norfolk e Suffolk e se formaram com a inundação de minas de turfa. Em janeiro de 2015, os Broads foram reconhecidos como um parque nacional, que inclui 7 rios e 63 Broads. A maioria tem menos de 4 metros de profundidade. Este é o Hickling Broad, o maior do grupo. É um refúgio para todos os tipos de fauna e, é claro, um ótimo lugar para velejar. Na ponta norte do Broad está o Hickling State, onde há um clube de vela, docas e o Pleasure Boat Inn para merecidos comes e bebes. Horsey é um dos Broads mais ao norte e termina no Horsey Wind Pump. Este moinho de vento de drenagem foi construído em 1912, nos alicerces de um moinho mais antigo. Ele funcionou até 1943, quando foi atingido por um raio e ficou muito danificado. Agora restaurado, marca o final da via fluvial navegável. A viagem termina numa das mais belas propriedades históricas da Inglaterra e o provável local de nascimento de Ana Bolena, mãe de Elizabeth I e executada pelo marido Henrique VIII em 1536. Esta é a Bleakling Hall. A casa atual foi construída em 1616 e substituiu grande parte da Casa de Bolena. É de estilo jacobino, que se refere ao nome latino do rei James I, o monarca da época. Ela já foi cercada por um magnífico jardim formal, que depois foi reduzido para dar espaço a um parque paisagístico. Para muitos turistas, é a associação com a história trágica de Ana Bolena que dá asas à imaginação. Sem falar na história fantasmagórica. Dizem que todos os anos, no aniversário de sua execução, um fantasma sem cabeça chega a Bleakling numa carruagem conduzida por um cocheiro igualmente sem cabeça. Mas ela não perdeu totalmente a cabeça no além. Ana a leva consigo quando assombra as pessoas. Um lugar fantasmagórico para encerrar esta jornada.